altruísta. Eu vim assistir a palestra da minha irmã sobre literatura infantil. De certa maneira eu estou aqui por causa desse pistolão, né? Eu acho que a palestra dela foi muito boa, não espere isso da minha. E o segundo motivo é egoísta. É falar, na verdade, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, da grande paixão que eu tenho desde a adolescência, chamada literatura. E eu começo, se vocês todos estiverem aí com papel, explicando por que a literatura salvou a minha vida, como ela salvou a minha vida 3 vezes. Né? Não, ainda tem bastante aqui, só pegar. A primeira vez, eu tinha uns 13 ou 14 anos e estava indo para uma festinha daquelas de prédio, usando um sapato que vocês provavelmente não conheceram, chamado Cavalo de Aço, que era de uma novela. Na época que Tarcísio Meira era novo, né? E Glória Menezes era adolescente. Então, eu estava tão feliz que eu dava saltos. Eu ia para a festinha, eu saltava, tudo bem? E eu caí de mau jeito e torci o pé. Bem nas férias, aquela festinha no início das férias, imagine que maravilha. E eu passei as férias todas com o pé engessado. Eu virei para meu pai e falei assim: pai, o que eu vou fazer nas férias? E ele disse assim: olha, meu filho, tem um negócio chamado ler, quer experimentar? E aí eu experimentei. Ele me deu primeiro umas revistinhas que tinha de papel jornal de Bang, eu não gostei, porque parecia muito com o Rio de Janeiro de hoje. E passei por uma série de espionagens, ZZ7 e KK7, que era muito interessante, porque o KK7 estava sempre querendo pegar a ZZ7, mas nunca pegava, né? Isso para um adolescente era mais ou menos a descrição da vida dele, então eu fiquei lendo muito tempo isso. Até que meu pai disse: ó, tá na hora de dar um salto. Aí eu fui para Agatha Christie, Edgar Wallace, aí comecei a ler umas outras coisas. E na adolescência, além de estar com o pé quebrado, eu era muito tímido. E a leitura, a literatura, foi uma maneira de eu, digamos assim, me reconectar com a humanidade. A humanidade real eu não queria nem saber, né? Que eram os meus colegas de escola, que eu achava um bocado idiotas, ainda continuo achando. E visto, né, retrospectivamente, acho eles até mais do que eu achava naquela época. Mas estou falando dos meninos. Bom, as meninas eram um outro mundo à parte no qual a gente não, né, nem sonhava chegar. E então a literatura foi muito importante para mim, para me dar esse senso de pertencimento à humanidade, né? Para me ensinar que havia muito mais coisa além do que um garoto que morava em Botafogo durante a ditadura militar poderia experimentar. E mais para frente, muito mais para frente, né? Eu passei um momento muito difícil na minha vida, eu fiquei muito deprimido, mas muito deprimido, e eu mal conseguia falar. Mas por incrível que pareça, eu conseguia ler. O único fio que ainda tinha algum sentido para mim, que ainda transmitia alguma energia, era a leitura. E aí eu voltei como se fosse aquele adolescente que busca algum sentido desesperadamente na leitura. Eu busquei. E foi a partir da leitura que eu me reconstruí e me reergui. Se ela não existisse, né, nenhum remédio ia dar conta da minha doença. E por último, a história mais feliz de todas, depois de ser casado com essa senhora aí durante 32 anos, depois de ser professor de história na UF, eu resolvi me alforriar das minhas tarefas mais pesadas e viver uma vida livre. E eu me voltei para a literatura. Falei: quer saber? Os cursos que eu mais gostava de dar na UF eram os que envolviam a literatura, sobre Machado de Assis, Guimarães Rosa, história oral, história e literatura. Eu falei: é isso que eu quero fazer, né? Para que dar aula de história do Brasil, né? Eu vou dar aula de Guimarães Rosa, dessas coisas. Só que eu não sou professor de literatura. E eu gosto de dizer isso para os meus alunos, porque eu posso ser tudo menos mentiroso, a não ser o mentiroso da ficção, que é um mentiroso de propósito, né? Mas eu sou o quê? Eu sou um professor de leitura. Eu tento ensinar como ler. E é o que eu venho fazer aqui hoje. O trabalho de vocês é um trabalho muito interessante, é um trabalho muito bacana. Como vocês vão ver no final, a conclusão que eu vou chegar, né, é que o trabalho de vocês é um trabalho de direitos humanos, na verdade, né? E então eu quis ajudar um pouquinho, trazendo alguns pensamentos sobre o que vem a ser literatura. Mas, e para que serve a literatura? Mas não na forma de uma palestra, não é? Só com definições, tentando dar uma aula, tentando ensinar. Na forma de uma oficina, trazendo alguns textos literários e a partir desses textos literários
propondo algumas reflexões. Então vamos mergulhar logo no exemplo 1, depois a gente volta para a teoria. Tá? O exemplo 1 é um texto do escritor argentino Julio Cortázar, que se chama Da Continuidade dos Parques. Então vamos lá. Tinha começado a ler o romance uns dias antes. Eu estou até tremendo, eu dou aula há não sei quantos anos, porque eu acho assim, você falar sobre o seu grande amor é uma coisa tão emocionante, sabe? Se eu estivesse falando de história do Brasil, eu estava aqui, bom, então, não sei o quê, parará, mas falando de leitura, uma coisa assim, tão preciosa. A mão está tremendo mesmo aí. Não estou com medo de vocês, não. Vocês são muito simpáticos, não tem? Tinha começado a ler o romance uns dias antes. Depois o largou por causa de negócios urgentes. Voltou a abri-lo quando voltava de trem ao sítio. Ia se interessando lentamente pela trama, pelo desejo dos personagens. Nessa tarde, depois de escrever uma carta para o seu procurador e discutir uma questão de parcerias com o administrador, voltou ao livro na tranquilidade do escritório que dava para o Parque de Carvalhos. Instalado na sua poltrona favorita, de costas para a porta que o incomodava, com uma irritante possibilidade de intrusões, deixou que sua mão esquerda acariciasse várias vezes o veludo verde e começou a ler os últimos capítulos. Então a gente tem um homem rico na sua fazenda ou no seu sítio, não é? Depois de resolver os seus assuntos e tal, trabalhar alguns documentos, ele senta na sua poltrona de veludo verde, na sua poltrona preferida, né? De costas para a porta, de onde vêm as intrusões, aqueles que interrompem a leitura, e de frente para um lindo bosque de carvalhos, para ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. A ilusão do romance se apoderou dele quase em seguida. Gozava do prazer quase perverso de ir se separando linha a linha do que o rodeava, e ao mesmo tempo sentir que sua cabeça descansava comodamente no veludo do encosto alto, que os cigarros continuavam ao alcance da sua mão, que do outro lado das vidraças o ar do entardecer dançava sobre os carvalhos. Palavra a palavra, absorvido pelo sórdido dilema dos heróis, deixando-se levar pelas imagens que se coordenavam e ganhavam cor e movimento, ele testemunhou o último encontro na cabana da colina. Primeiro entrava a mulher, desconfiada. Agora chegava o amante, com o rosto arranhado pela chicotada de um galho. Ela estancava admiravelmente o sangue com seus beijos, mas ele recusava as carícias. Não viera a repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um mundo de folhas secas e atalhos furtivos. O punhal se aquecia contra o seu peito e por baixo pulsava a liberdade à espreita. Um diálogo ofegante corria pelas páginas como um arroio de serpentes, e sentia-se que tudo já estava decidido desde sempre. Até as carícias que enredavam o corpo do amante, como se quisessem retê-lo ou dissuadi-lo, desenhavam abominavelmente a figura de outro corpo que era necessário destruir. Nada foi esquecido. Álibis, azares, possíveis erros. A partir desse momento, cada instante tinha seu emprego minuciosamente determinado. Aquela dupla revisão impiedosa só se interrompia para que uma mão acariciasse uma face. Começava a anoitecer. Então são os amantes planejando assassinar o marido. Agora, sem olhar-se, rigidamente presos à tarefa que os esperava, se separaram na porta da cabana. Ela devia seguir pela trilha que ia para o norte. Na trilha oposta, ele se virou por um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu também, entrincheirando-se atrás das árvores e das sebes, até distinguir na bruma cor de malva do crepúsculo a alameda que ia até a casa. Os cachorros não deviam latir, e não latiram. O administrador não devia estar àquela hora, e não estava. Subiu os 3 degraus da varanda e entrou. Através do sangue galopando em seus ouvidos, lhe chegavam as palavras da mulher. Primeiro uma sala azul, depois uma varanda, uma escadaria tapetada, no alto 2 portas. Ninguém no primeiro aposento, ninguém no segundo. A porta do salão
então o punhal na mão, à luz das vidraças, o encosto alto de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem na poltrona lendo um romance. Esse pequeno conto do Cortázar, ele explica o que é a literatura, né? A literatura é uma espécie de punhal que a gente pede para que nos penetrem. A gente lê para experimentar, exatamente como se fosse um outro ser humano, né? Situações totalmente diferentes da nossa vida. Eu chamo a atenção para o título do conto, Continuidade dos Parques. Efetivamente, no conto, existem dois parques, né? O parque do homem, né? Diante do qual ele está, onde há um bosque de carvalhos, e o parque onde os amantes do livro que ele está lendo se encontram. E o título do conto é Continuidade dos Parques. O que significa? Que, na verdade, não são dois parques separados, o parque da ficção e o parque da realidade. Existe uma continuidade entre eles. Então, a primeira coisa a aprender sobre a leitura, né, é que a leitura é uma experiência real. Ficção vem de fictio, que significa algo que é criado. Ficção não é uma mentira. Né? Ficção não é simplesmente algo que é inventado. Ela é criado. Tá certo? Um prédio é uma mentira? Não, mas ele foi criado. Ele foi construído. Ele é construído com tijolos, é a ficção. É construída com palavras. Ela é construída com imagens, que geram sensações, que modificam as nossas ideias. Portanto, ficção não é mentira. Ficção é uma coisa real. Tá? E existe uma continuidade entre o parque da realidade e o parque da ficção. Eles não são exatamente o mesmo. Eu diria que o parque da ficção é um anexo do parque da realidade, mas que está o tempo todo se alimentando dela e voltando para ela. A ficção só faria sentido se ela se remetesse a coisas que acontecem na realidade. Amantes acontecem na realidade, eles assassinam maridos na realidade. Agora, a ficção não tem nenhum compromisso com isso. Ela pode inventar uma situação que aparentemente, né, jamais exista na realidade. Mas com certeza vai ser para comentar, vai ser para estabelecer alguma relação com a realidade. A amiga que chegou ali atrás, por favor, passem para ela. Bom, se a gente voltar para a primeira página, vamos ver então a definição de literatura. E relacionar com o texto do Cortázar. O Antônio Cândido diz assim: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde que chamamos folclore, lenda, xixi, até as formas complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então, atentem para o seguinte: literatura não é só romance ou conto, tá? Literatura pode ser uma lenda, pode ser uma tradição oral. Ele considera que isso seja literatura também. E o mais importante, nesse artigo do Antônio Cândido, é que ele assinala que, na história, nenhuma sociedade humana existiu se tivesse registrado nela alguma forma literária, nesse sentido abrangente que ele está colocando aqui. Então, a literatura e a humanidade, elas andam de mãos dadas. Né? Não há humanidade sem literatura. E eu diria, é o que a gente vai chegar a essa conclusão. A literatura nos humaniza, né? Ela nos alarga, nos estende, nos melhora, nos complexifica enquanto seres humanos. Né? Porque nós aprendemos a lidar com outras situações, que não somente a nossa. A gente aprende a sair de si mesmo. Vejamos as outras definições. A Adriana Facina, que é uma antropóloga, professora do Museu Nacional, tem um livro chamado Literatura e Sociedade, ela diz o seguinte: é através da linguagem que o escritor se apropria do mundo e inventa a sua própria realidade. A gente acabou de ver isso. O Cortázar inventou uma realidade para a gente. Não foi só o leitor que estava sentado lá na poltrona verde que começou a acreditar naquele mundo inventado. Nós começamos a acreditar também. A habilidade dele fez com que a gente se transportasse para aquela situação. Então o escritor, ele cria um mundo, né? Por isso, ficção. E ele cria um mundo com uma preocupação estética. Essa linguagem, ela só nos atinge porque ela é pensada esteticamente falando. Né?
o veludo verde é um toque, né, interessante, porque é o veludo, a poltrona de veludo verde que permite a gente perceber que se trata de dois parques contíguos que estabelecem relação. Ela é a nossa pista, então ele constrói o conto em torno da poltrona de veludo verde. Que a poltrona de veludo verde é o lugar onde a pessoa senta para ler, onde nós também nos refestelamos para ler, pelo menos que imaginariamente. A gente pode estar no ônibus ou no metrô saculejando, mas se a gente está lendo esse conto, a gente imaginariamente pensa que a gente está numa poltrona, em frente para um bosque, apreciando um romance, aqueles amantes estão apaixonados, aquela coisa tão calorosa, né? Depois a gente tem o Roland Barthes no seu texto A Aula, que foi uma aula régia que ele proferiu quando passou para o Collège de France, que ele chama a literatura de trapacear com a língua. Ora, foi exatamente, está ainda na página 1, foi exatamente isso que o Cortázar fez com a gente, não foi? Ele trapaceou com a língua. Ele parecia que estava contando uma história só, né? Parecia que estava contando a história do leitor, depois ele estava contando a história que o leitor estava lendo, e no final a história que o leitor estava lendo se meteu na história do leitor e acabou se metendo na nossa também. Então que fantástica trapaça com a língua é essa, né? Como a poesia, por exemplo, que às vezes nos emociona sem a gente estar esperando. Para isso tem que ter um trabalho estético, obviamente, né? A língua... Ele vai dizer, essa trapaça solitária, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder. Sim, porque como a criação literária ela é inventada, ela é criada, né? Eu posso fazer um poema religioso numa sociedade ateia, um poema ateu numa sociedade religiosa, um poema libertário numa sociedade ditatorial, enfim, a escrita, a linguagem, ela tem essa capacidade, né? A literatura tem essa capacidade de escapar, né? Digamos assim, a prisão do poder, que não é só a prisão do poder constituído com tanques, não. Às vezes é a prisão do senso comum, tá? É a prisão da língua que é utilizada no senso comum. Então eu posso pegar uma palavra preconceituosa e subverter essa palavra preconceituosa, né? Uma palavra para homossexual ou uma palavra para um outro tipo de prática condenada pela sociedade, que a moral condena, e eu pego aquilo ali, invento uma situação ou faço um poema e escapo das malhas do poder com isso. Bom, vamos ao nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo diz respeito a como a literatura funciona, tá certo? Então, dessa vez eu vou ler primeiro a definição do Antônio Cândido. Ele diz o seguinte: a literatura tem uma... Estou na página 2, que é o verso da página 1 aí, que está frente e verso. A literatura tem uma relação arbitrária e deformante com a realidade, certo? Se a literatura servisse para representar a realidade, não precisava, não é isso? Não precisava. Já tem a realidade. Para que representar a realidade? Ela dialoga com ela, mas ela dialoga de maneira deformada. E aí ele dá um exemplo. O romancista Aloysio Azevedo, autor do famoso Cortiço, não é? Foi escrever um livro chamado O Homem, onde havia uma morte por envenenamento por estricnina. Aí ele consultou um médico para saber como é que a estricnina matava, tá certo? Aí o médico mostrou a ele que a estricnina demorava um certo tempo para agir, para matar a pessoa. O Aloysio Azevedo sabia disso. Mas no romance dele, o cara morre por envenenamento de estricnina, mas assim, ó, de uma hora para outra. Porque para o drama dele, né, para a história que ele estava criando, que ele estava inventando, para a ficção que ele estava fazendo, né, não dava certo se a estricnina demorasse muito tempo. Pior para a estricnina, né? Melhor para a literatura, porque ele não estava dando aula de farmácia, tá certo? Ele não estava dando aula de venenos nem de medicina. Ele estava criando um drama, ele estava criando uma obra literária. Então ele colocou a estricnina, a maior parte dos leitores nunca viu uma morte por estricnina, não sabe mesmo quanto tempo vai demorar. E se soubesse, é uma liberdade poética, é uma liberdade literária. Então você deforma a realidade. Agora, o que é mais interessante?
E aí que é bacana. Você deforma a realidade, mas para comentar a realidade. Para, na verdade, sublinhar melhor determinados aspectos da realidade. Poxa, Alvito, é porque eu sou conhecido como Alvito. Poxa, Alvito, como assim? Vamos ver uma passagenzinha breve do Gabriel Garcia Marques, tá bom? Que está aí o exemplo 3, no finalzinho da página 2. Deixa eu dar meu golinho d'água. Exemplo 3. É breve. Deslumbradas com tantas e maravilhosas invenções, as pessoas de Macondo não sabiam por onde começar a se assombrar. Varavam as noites contemplando as lâmpadas elétricas alimentadas pela geradora que Aureliano Triste levara na segunda viagem do trem, e a cujo tum-tum obsessivo custou tempo e trabalho a se acostumarem. Indignaram-se com as imagens vivas que o próspero comerciante Dom Bruno Crespi projetava no teatro com as bilheterias de Boca de Leão. Porque um personagem morto e sepultado num filme, e por cuja desgraça foram vertidas lágrimas de aflição, reapareceu vivo e transformado em árabe no filme seguinte. O público que pagava 2 centavos para compartilhar as vicissitudes dos personagens não conseguia aguentar aquela trapaça inaudita e arrebentou as poltronas. O prefeito, pressionado por Dom Bruno Crespi, explicou através do decreto que o cinema era uma máquina de ilusão, que não merecia as explosões passionais do público. Diante da desalentadora explicação, muitos concluíram que tinham sido vítimas de um novo e aparatoso negócio de ciganos, ou seja, 171, né? E decidiram não regressar mais ao cinema, considerando que já tinham o suficiente com suas próprias penas para chorar por fingidas desventuras de seres imaginários. Tá? Esse texto, um breve texto do 100 anos de solidão, por favor, passa para a colega que chegou lá. Esse brevezinho trecho do capítulo 12 de 100 anos de solidão, ele é fantástico pelo seguinte: o cinema também é uma forma de ficção, né? E a gente já naturalizou o cinema. Né? A gente já naturalizou o cinema. Mas o que ele está chamando a atenção? Ele está chamando a atenção para o fato de que essa naturalização do cinema é um processo. A primeira geração que vivenciou o cinema não tinha naturalizado isso. Né? Da mesma maneira que a gente tem que se acostumar com a literatura, tem gente que não se acostuma com a literatura. Essa coisa de, para que eu vou ficar vendo, né, os dramas e dores das outras pessoas inventadas, se eu já tenho os meus, se eu já tenho muito. Tem gente que fala isso sobre a literatura. Quer dizer, até a pessoa se acostumar a se projetar na literatura, através da literatura ela tem uma catarse, para ela lidar inclusive com seus próprios problemas, de maneira consciente e de maneira inconsciente, porque a literatura também traz a lume isso. O cinema, né, era uma novidade tão grande que quando fizeram as primeiras projeções de cinema e o cara filmou uma locomotiva lá de longe, quando ela foi chegando perto da câmera e do público, o pessoal saltou das cadeiras e saiu correndo, né? Porque obviamente não estavam acostumados com isso. Então, esse trechinho do Gabriel Garcia Marques, ele é um exagero, né? A gente sabe que o 100 anos de solidão é marcado pelo realismo mágico, né? Ele exagera, ele inventa coisas absolutamente fantásticas e fantasiosas. Mas, na verdade, ele inventa para comentar a realidade. Para que a gente tenha a noção de como foi difícil, inicialmente, entender o que era o cinema. De que não é uma coisa óbvia, tá certo? Se ele dissesse isso com a sociologia, ia ser um porre. Era um artigo de mais de 300 notas de pé de página, né? Em um parágrafo ele deu conta. Ele emocionou a gente percebeu isso. Aquela população que fica com medo do cinema, acha que foi ludibriada, quebra as cadeiras, diz, não, eu não vou ficar sabendo das dores de outros, eu já tenho as minhas dores, né? Então você vê, a literatura, como diz o Antônio Cândido, ela deforma. Mas a deformação dela é para poder voltar à realidade, comentando a realidade, né? Às vezes satirizando, às vezes ironizando, né? Às vezes destacando um elemento da realidade. Bom, eu vou ler outro. Eu estou meio preocupado com o tempo, mas eu vou ler outro que disseram que 10 horas vocês
sai voando aqui, bate as asas, que nem borboleta, vão embora. Vamos deixar aqui falando. Mas, vamos lá, vamos tentar. Mais um texto do Cortázar, né? Do exemplo 4, que está aí na página 3. Esse é um pouquinho maior, mas na verdade é uma página, né? Bom, esse é genial, é de um livro chamado Histórias de Cronópicos e de Famas. O Cortázar também é marcado, né, pelo realismo mágico. Para lutar contra o pragmatismo, está na página 3, exemplo 4. Todo mundo achou aí? Tá. Para lutar contra o pragmatismo e a horrível tendência à consecução de fins úteis, meu primo mais velho defende a prática de arrancar um bom fio da cabeça, dar-lhe um nó no meio e deixá-lo cair suavemente pelo buraco da pia. Se o cabelo ficar preso no ralo que costuma haver nesses buracos, bastará abrir um pouco a torneira para que se perca de vista. Se mais alguém não tem o texto, passa para lá, por favor. Sempre tem alguém chegando. Tá calor? Vocês querem, por favor, se decidir? Tá ótimo. Vou baixar. Vou só dar uma refrescada e já. Tá nada. Não, na verdade eu vou deixar em 22, tá bom? 22. Bom, eu vou ler de novo, porque texto literário é que nem beijo. Não pode ser interrompido e depois continuar. Pode beijar de novo, que é outra coisa. Bom, para lutar contra o pragmatismo e a horrível tendência à consecução de fins úteis, meu primo mais velho defende a prática de arrancar um bom fio da cabeça, dar-lhe um nó no meio e deixá-lo cair suavemente pelo buraco da pia. Se o cabelo ficar preso no ralo que costuma haver nesses buracos, bastará abrir um pouco a torneira para que se perca de vista. Sem perda de um instante, deve-se iniciar a tarefa de recuperação do cabelo. A primeira operação se resume em desmontar o sifão da pia, para ver se o cabelo ficou agarrado em alguma das sinuosidades do cano. Se não for encontrado, deve-se abrir um pedaço de cano que vai do sifão ao encanamento do esgoto principal. É certo que nessa parte aparecerão muitos cabelos, e será preciso contar com a ajuda do resto da família para examiná-los um por um à procura do que tem um nó. Esse texto é seríssimo. Vocês vão ver que é. Se não aparecer, colocar-se-á o interessante problema de quebrar o encanamento até o andar de baixo. Mas isso significa um esforço maior, pois durante 8 ou 10 anos será necessário trabalhar em algum ministério ou numa casa de comércio para juntar o dinheiro que permita comprar os 4 apartamentos situados embaixo do de meu primo mais velho. Tudo isso com a extraordinária desvantagem de que enquanto se trabalha durante esses 8 ou 10 anos, não se poderá evitar a penosa sensação de que o cabelo não esteja mais no encanamento e que só por um remoto acaso permaneça preso em alguma saliência enferrujada do cano. Chegará o dia em que poderemos quebrar os canos de todos os apartamentos. E durante meses, viveremos cercados por bacias e outros recipientes cheios de cabelos molhados, assim como de curiosos e mendigos, aos quais pagaremos generosamente para que procurem, separem, classifiquem e nos tragam os cabelos possíveis, a fim de alcançarmos a certeza desejada. Se o cabelo não aparecer, entraremos numa etapa muito mais vaga e complicada, porque o trecho seguinte nos leva aos esgotos maiores da cidade. Depois de comprar uma roupa especial, aprenderemos a nos esgueirar pela rede a altas horas da noite, armados com uma poderosa lanterna e uma máscara de oxigênio. Exploraremos as galerias menores e maiores, se possível ajudado por marginais, com quem teremos travado relação e a quem precisaremos dar grande parte do dinheiro que ganhamos durante o dia em um ministério ou numa casa comercial. Frequentemente teremos a sensação de haver chegado ao fim da tarefa, porque encontraremos ou nos trarão cabelos semelhantes ao que procuramos. Mas como não se conhece nenhum caso em que um cabelo tem um nó no meio sem a intervenção da mão humana, acabaremos quase sempre por comprovar que o nó em causa é um simples engrossamento do diâmetro do cabelo, embora tampouco conheçamos algum caso parecido, ou um depósito de algum silicato ou óxido qualquer provocado por uma longa permanência numa superfície úmida. É provável que avancemos assim por diversos trechos de esgotos menores e maiores, até chegarmos a esse lugar onde ninguém se atreveria a penetrar,
o esgoto principal que desemboca no rio, na junção torrencial dos detritos, na qual nenhum dinheiro, nenhum barco, nenhum suborno nos permitirão continuar a busca. Mas antes disso, e talvez muito antes, a poucos centímetros do buraco da pia, por exemplo, na altura do apartamento do segundo andar, ou no primeiro encanamento subterrâneo, pode acontecer que encontremos o cabelo. Basta pensar na alegria que isso nos provocaria, num cálculo espantado de esforços economizados por pura sorte, para justificar, para exigir praticamente uma tarefa semelhante, que todo professor consciente deveria aconselhar a seus alunos, desde a mais tenra infância, em vez de secar-lhes a alma com a regra de 3 compostas ou com as tristezas de cancha raiada, que é um episódio lá da independência argentina. Né? Então ele está propugnando que os professores ensinem isso aos alunos, né? Dessa arte de perder o cabelo.